Entonces, primeiramente aí, entender o porquê do estudo do jogo. Vemos na análise acá do problema que as niñas aí jugavam. E os ticos aí também jugavam. Então, por que é importante esse jogo? Porque o jogo está involucrado ao desenvolvimento ou desarrollo do indivíduo, por mais que não seja em uma única etapa e por mais que não seja o único processo de desarrollo, pero totalmente involucrado ao desarrollo do indivíduo. Então, entender que o jogo é uma imitação para o desenvolvimento de los instintos e aprendizagem de la vida. Então, podemos definir o jogo como las imitações para o desenvolvimento e aprendizagem de la vida. Como, por exemplo, temos os jogos que imitam lo que os adultos hacen, como quando juega de médico, juega de carpinteiro, ou seja, imitando a vida adulta. Então, se vemos que esse jogo é como imitação para a aprendizagem da vida, vemos que está sempre aí involucrado com a imitação da vida adulta também. Chegamos acá em el why, ou a principal importância do jogo, que é a capacidade de desarrollo de la simbolização. E simbolizar é agarrar um objeto de um esquema que temos e representá-lo em outro objeto. Por exemplo, eu agarro uma virome que eu tenho, vou a um esquema que eu tenho em mente, por exemplo, um avião, agarro o objeto avião desse esquema mental e lo represento em la virome. Ou seja, hago que la virome seja agora um avião. E importantíssimo também de el porquê del juego é para medir o desarrollo cognitivo del niño, como vemos acá. Um dos indícios aí de juego como desarrollo intelectual é que em juego demonstra a capacidade de criação del niño, porque a capacidade intelectual está involucrada aí com adaptação para situações novas. Em el juego também está relacionado com a capacidade de criação de ferramentas. Quando pensamos em criação de objeto, podemos relacionar com isso. Agora podemos ver as etapas dos juegos acá. O juego primeiro acá. Seguindo por acá, temos o juego de exercitação, que vai em la etapa da inteligência soromotriz de Piaget, 0 a 2 anos. Depois aí em la fase do pensamento objetivo simbólico, que são de 2 a 6 anos. Primeiro o juego simbólico mais simples. Depois vem o juego simbólico protagonizado, que são de 4 a 7 anos, que juega de médico, de madre, etc. Depois vem os juegos reglados, que acá dividem em reglado e reglado propriamente dito. Os regados propriamente dito a partir aí de mais ou menos os 7 anos, no período de Piaget que empieza o período lógico concreto, onde que são os juegos aí que são os precursores de los deportes. Por exemplo, um juego de xadrez, de damas, onde há regras que seguir. Antes desses juegos reglados, os chicos juegam, pero não há uma regra fija. Acá uma boa definição de símbolo. Símbolo, então, é um objeto em forma de signo, ou em português um sinal, que representa uma ideia, representa algo, representa uma filosofia. E aí, então, esse objeto com essa representação se torna um símbolo. Por exemplo, uma
paño com determinadas colores é um objeto normal. Pero se esse objeto é uma bandeira, por exemplo, com colores azul, branca e azul e um sol no meio, aí temos a representação do símbolo da República Federativa de Argentina. Ou seja, agora o objeto, que é o signo, está carregado de ideia, de força, de filosofia, de crença. Isso faz com que a bandeira seja o símbolo de uma nação, representa a ideia de nação como um todo. E para relacionar o objetivo simbólico objetivo de Piaget, então, é quando temos nossos esquemas, como por exemplo, eu dije, temos o esquema de aviones, agarramos um objeto desse esquema, um avião, e representamos esse objeto em um outro signo. Ou seja, em uma birome, representamos um avião e uma birome. Damos sentido para essa birome de avião, ou seja, o símbolo, simbologicamente, a birome agora é um avião. E do juego, então, podemos analisar aí com o Golden Circle que se estuda o juego porque ele nos habla do desenvolvimento da inteligência, da cognição do niño. Podemos entender o juego, então, como uma ação de uma das coisas imitar os adultos, também ação aí motrizes para desenvolver a inteligência. E os juegos podemos dividir aí de acordo com a psicologia genética de Piaget. No período sensório-motriz, que vai de 0 a 2 anos, teremos o juego sensório-motriz, é um juego motor, juego de exercitação, como as relações circulares lá, o niño tira as coisas, isso lhe dá prazer, por isso volve a ser. Também o juego corporal, que o niño se toca para conhecer seu corpo. Temos em la fase objetiva simbólica de Piaget, que é mais ou menos de los 2 a 6 anos, o juego simbólico, em que o niño agarra um objeto de seu esquema e representa em outro objeto da realidade, como agarrar uma birome e fazer a birome ser como um avião. E também temos o juego simbólico protagonizado, que é quando o niño juega imitando os profissionais adultos, como jogar de médico, de enfermeira, ou de enfermeiro, ou de médica, de carpinteiro, entre outros. E em la etapa lógica concreta de Freud, que é dos 7 a los 12 anos, é a etapa lógica formal ou lógica abstracta. Depois, então, de los 12 anos, em esse período de los 7 a mais anos, temos os juegos reglados. Os juegos reglados são os juegos mais complexos, são protagonistas dos deportes, são como o juego de xadrez, que há que obedecer determinadas regras. Antes disso, o niño jogava solo e não havia regra. Por exemplo, se dá uma pelota para os chicos, antes dos 7 anos, assim, 5 anos, aí mais ou menos, cada um hace o que quer com a pelota, não há uma regra para seguir. Mientras que acá em juego reglado já há a regra, por exemplo, de um futebol. Também há aí uma grande socialização do juego.